Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a possibilidade e a legalidade de se fazer descontos em cima da comissão dos vendedores. Será que existe de fato alguma hipótese que é permitido? Será que todas elas são permitidas? Vem comigo nesse vídeo para entender mais sobre esses descontos que eventualmente são feitos sobre a comissão. Pessoal, então vamos começar, explicando o que é uma venda que é concluída, porque a partir disso a gente vai conseguir desenvolver toda essa nossa ideia do que é permitido a título de desconto ou não em cima da comissão do vendedor, tá? Então, começando do começo, o que é essa venda concluída? A venda concluída perante a lei, a análise da lei sobre isso, significa que essa transação ela foi ultimada, ou seja, existe a possibilidade de ser uma venda à vista ou uma venda parcelada, mas basicamente sobre essas duas, a ideia é de que a pessoa foi até o caixa, então ela fez todo aquele processo de venda com o vendedor, aquele processo de compra na realidade, com o vendedor, entendeu? Estava convencida por um determinado produto, foi até o caixa e de fato, fez o pagamento da compra à vista, ou então celebrou, assinou o contrato para fazer a compra daquele produto, daquele serviço de maneira parcelada. Neste momento é que a venda ela foi concluída, ela foi perfectibilizada, ela foi de fato finalizada. Então, a partir desse momento é que é devida a comissão para o vendedor que fez a venda desse produto ou desse serviço. Então, isso é o correto, Então, a partir daí é que o vendedor ele precisa ser remunerado por aquela venda que foi concluída. O que acontece? A gente vê que no meio de todas essas nuances, muitos descontos acontecem e essa comissão dessa venda que deveria entrar lá no salário do vendedor, muitas vezes não entra, Quais situações, por exemplo, que nós já vimos aqui na prática acontecendo de descontos sobre a comissão do vendedor, Vou trazer um primeiro exemplo aqui. A venda ela foi cancelada. Será que nessa situação poderia haver o desconto da comissão do vendedor sobre essa venda? A resposta é não, pessoal, tá? Em caso de cancelamento, não é de responsabilidade do empregado, Então, não cabe a ele ficar com aquela responsabilidade e ter aquele desconto sobre a sua remuneração. Até mesmo porque o trabalho dele foi feito, que era de fato concluir a venda, Aquela venda ela foi concluída, se por algum motivo alheio, muitas vezes até meses posteriores ela foi cancelada, não cabe a ele a responsabilidade. Então, ele não pode assumir, digamos assim, esse prejuízo. Então, o empregado ele não pode ter nenhum tipo de desconto nessa situação. Da mesma maneira, pode acontecer, um segundo exemplo, a troca do produto, Olha, eu comprei um determinado produto X, depois de um tempo eu decidi trocá-lo, dentro do prazo que a lei prevê e adquirir um produto Y, Se muitas vezes essa troca é feita com uma pessoa diferente, a gente sabe também que o vendedor acaba perdendo a comissão daquele primeiro produto, ou ainda se é feita com o mesmo vendedor, ele acaba também recebendo a remuneração apenas do segundo produto, E ele fica então sem aquela primeira remuneração, sendo que são dois processos de venda distintos. Então aqui, existe uma tese muito forte que a gente defende também no escritório, que é no sentido de que o vendedor ele deveria receber a remuneração sobre as duas, ou seja, não pode ter nenhum tipo de desconto, essa é a segunda, o segundo exemplo que eu trago aqui para vocês, de desconto que é ilegal, ele não poderia ter o desconto daquela primeira venda que foi objetivo, foi alvo de troca, tá certo? Ele deveria receber a remuneração, a comissão sobre aquela primeira venda, assim também como se for o caso de ele efetuar a troca sobre a segunda venda, ou então um outro eventual vendedor também receber sobre aquela segunda venda que foi realizada no momento de troca, tá bem? Vamos então a mais alguns exemplos. O terceiro desconto que eu trago aqui é que nós observamos que algumas pessoas traziam uma queixa para nós de que eventuais reparos que eram necessários na loja, por exemplo, olha, eu tinha um micro-ondas na loja para esquentar o almoço dos funcionários e estragou. Esses reparos, eles eram descontados da comissão do pessoal da loja, de todos os vendedores, Esse pessoal, acredito que já fique bem claro para todos vocês, que não é de responsabilidade do empregado esse tipo de reparo no ambiente de trabalho, Principalmente se não foi ele quem deu a causa, Então, ele não pode ser penalizado, ele não pode sofrer nenhum tipo de desconto na sua remuneração, na sua comissão, em razão desses reparos que são necessários, tá bem? Então, essa terceira opção também não pode ter nenhum tipo de desconto, assim como as duas anteriores.
Mais um exemplo que eu trago aqui é justamente quando ocorre o cancelamento do contrato, né? Se a gente está falando de um serviço, será que no contrato, quando há o seu cancelamento, poderia ter o desconto da comissão? Da mesma maneira, pessoal, tá? A gente vê que muitos vendedores, eles comercializam produtos, já outros eles comercializam serviços, né, que são celebrados por meio de contratos. Se ocorre o cancelamento desse contrato, da mesma maneira como funciona com os produtos, o vendedor ele também não pode ser responsabilizado, não pode ser penalizado e não pode sofrer desconto na sua comissão em razão desse cancelamento, tá bem? Agora, então, você pode estar se perguntando, mas então em que possibilidade que é possível, de fato, fazer o desconto de uma maneira legal, né? Quando é que o funcionário ele vai ter responsabilidade, ele pode ter sim o desconto na sua comissão? Pessoal, todas essas hipóteses que nós trouxemos aqui é o que a lei prevê, tá? Mas um contrato de trabalho pode prever diferente, então é bem importante a gente ler o contrato de trabalho, porque de regra ele está prevendo o que está previsto na lei, que não pode ter o desconto. Mas alguma exceção pode acontecer no contrato, então, por exemplo, né, prejuízos que foram causados pelo empregado, né, ele deu causa, ele estragou algum instrumento de trabalho, algum item, né, de dentro da loja, por exemplo, micro-ondas que eu falei. Se estiver previsto no contrato de trabalho, ele pode ter sim que contribuir com o reparo daquele item de uso, né, comum da loja, tá bem? E existe também a única possibilidade que aí é prevista na lei, né, e não eventualmente algum contrato de trabalho que foi assinado, mas sim na lei, que é em caso de insolvência do comprador, tá? E aí eu quero também que vocês prestem muita atenção porque eu usei a palavra insolvência. Existem conceitos que são um pouquinho diferentes perante a lei, tá bem? O que significa essa insolvência? Diferentemente daquelas pessoas que ficam inadimplentes, que deixam às vezes de pagar uma parcela, depois de um tempo voltam a pagar, depois param definitivamente de pagar, mas têm condições de pagar, essas pessoas não são insolventes, elas são inadimplentes. E nesse caso, o funcionário ele não pode ser responsabilizado. Então, o comprador ele deixou de pagar as parcelas, não é de responsabilidade do funcionário, ele não pode sofrer nenhum desconto. Agora, o comprador ele de fato ficou insolvente, aí sim a lei autoriza que seja feito o desconto. Agora, o que é uma pessoa insolvente? Para a gente mostrar que um determinado cliente ficou insolvente, é necessário que seja feito um processo. Então, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. É necessário que a empresa ela faça um processo de cobrança para cobrar aquele determinado produto, serviço que foi vendido, que ela não recebeu o valor que era devido. E nesse processo vai ficar justamente demonstrado que esse cliente não tem como pagar, né? Vai ser buscado dinheiro em contas bancárias, patrimônio, carros, terrenos, nada vai ser encontrado. Ou então encontrou realmente só um pequeno item que era o suficiente para arcar com aquela dívida. Nesses casos em que a pessoa for de fato insolvente, é que pode acontecer o desconto da comissão, tá bem? Então prestem muita atenção porque não é caso de inadimplemento, aquelas pessoas que param de pagar, pagam uma parcela, atrasa outra, volta depois, ou até definitivo, para de pagar, tá? Não é esse caso. É sempre quando há um processo judicial mostrando que a pessoa não consegue arcar com aquela determinada compra. Aí, nesses casos, sim, pode acontecer o desconto, tá bem? É que é um critério um pouquinho mais que envolve o processo, justiça, né? Então, a gente precisa ficar bem atento para não criar confusão nesse sentido, tá bem? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Conseguiram entender? Mas agora pode surgir uma última pergunta, né? E o prêmio? Tem muitas pessoas, muitos vendedores que recebem também prêmio. Será que esses prêmios também podem sofrer descontos? Esse é assunto para um próximo vídeo, então eu convido vocês a aguardarem o vídeo da semana que vem, a gente vai colocar e é justamente sobre esse tema. Como é que funcionam as hipóteses que a lei prevê de desconto para os prêmios que eventualmente esses vendedores recebem? Se vocês querem saber sobre esse assunto, fiquem bem atentos aqui no nosso canal, na semana que vem vai sair esse vídeo novo e se inscrevam aqui no nosso canal para receber sempre a notificação assim que os vídeos saírem, tá bem? Se vocês gostaram também desse vídeo em que a gente fala sobre os descontos da comissão, curtam esse vídeo, compartilhem com seus colegas, comentem também aqui embaixo, tá certo? Até o próximo vídeo. Muito obrigada e tchau, tchau!